O Corinthians vence o Racing do Uruguai e se mantém vivo na Copa Sul-Americana. Você está na Rádio Coringão, eu sou a Sueli Bonfim e vamos agora para mais uma análise fiel. Fiel torcida, antes do jogo tinha aquela sensação que seria um jogo mais fácil para o Corinthians, diante do adversário mais frágil da tabela, o Racing que não tem nenhum pontinho aí, vinha cheio de desfalques, já é um time limitado e estava bem desfalcado, e o Corinthians foi teoricamente com força máxima ali, continua com a ausência de Rodrigo Garro e aí o Igor Coronado voltando de lesão. O Corinthians manteve o esquema tático usado nos últimos jogos, o 4-3-3, ali na frente com Yuri, Romero e Memphis, sem um articulador, né? Aí os volantes foram Ranieri, Carrilho e Bidon, e lá atrás a linha de defesa, Angeleri na esquerda, a dupla de zaga Gustavo Henrique e Félix Torres. Lado esquerdo, Mateuzinho, que fez um excelente jogo. E no gol, um reforço de peso. Hugo Souza voltou e foi um dos responsáveis aí por essa vitória apertada do Corinthians de 1-0 diante do Racing. Bom, quando o jogo começou, toda a facilidade que se pensava que o Corinthians poderia ter não se justificou dentro de campo. O Corinthians começou muito mal, muitos erros na saída de bola. Inclusive o Racing teve um gol anulado numa saída ali atrapalhada do Gustavo Henrique. A bola fica com o jogador do Racing, mas ele usa os braços ali, né, para conter a bola, faz uma batida de fora da área, o Hugo não conseguiu defender. O Racing abriu o placar, mas aí o VAR anulou, né, com a ajuda do VAR o juiz anulou, porque a bola realmente bate no braço do jogador. Um Corinthians que ninguém esperava, né? Que a chance mais clara fosse logo no comecinho do jogo ir para esse time limitado do Racing. O Corinthians demorou para se encontrar em campo e, ainda sem se encontrar em campo, ainda sem levar perigo ao gol do Racing, antes dos 15 minutos, 14 minutos ali mais ou menos, o Félix Torres, que a torcida está se questionando até quando ele vai ser mantido no time titular diante de falhas sucessivas, né, que ele vem cometendo, quase comprometeu o título paulista do Corinthians ali, foi salvo pelo Hugo Souza. Resolveu o Félix Torres ali numa jogada, recebeu a bola, não teve o domínio da bola, a bola bate na canela dele, corre um pouco, não estava muito perto da área, estava mais perto da linha de meio de campo do que da área, enfim, mas o Félix Torres achou por bem, quando ele perde o domínio dessa bola, entrar de carrinho para tentar, né, evitar que o jogador do Racing dominasse a bola, e ele pega só o jogador no campo. O juiz deu o cartão amarelo, mas foi chamado ao VAR e aí não tem discussão, vermelho para Félix Torres, e o Corinthians precisou ali se desdobrar desde os 15 minutos do primeiro tempo, jogando com um jogador a menos. É verdade que o adversário era limitado e provou-se muito limitado ao longo do jogo, mas é muito difícil você jogar, mesmo contra um time limitado, com um jogador a menos. Então, todo mundo teve que correr muito mais do que correria, teve que se esforçar muito mais do que se esforçaria, se doar muito mais, e pensando aí, né, que o Corinthians estava com o time titular, e no próximo domingo tem um jogo muito importante no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, então houve um desgaste físico muito grande. Com a saída do Félix Torres, o Orlando Ribeiro recua o Ranieri para a linha de zaga. Aí o Carrilho também vem um pouquinho mais para fazer ali esse volante, fazer as duas linhas da volância com o Bidon, e os dois tiveram ali que ser mais participativos, que combater mais. E depois, quando o jogo acabou, o Ranieri fala na zona mista que ele falou pro Orlando esperar um pouco, que dava para ele fazer essa posição de zagueiro. E aí ele fala que os primeiros anos da carreira dele, ele jogou como zagueiro, depois que ele foi ali jogar como volante. O Orlando Ribeiro tinha colocado André Ramalho no aquecimento, mas esperou. E realmente o Corinthians se ajustou jogando com um jogador a menos, se ajustou com o Ranieri jogando de zagueiro, fez uma partidaça. O Ranieri, ele vem tendo uma sequência muito positiva, ele tem sido regular ao longo desse ano, assim como André Carrilho, que é o melhor jogador do Corinthians na temporada, foi muito importante também. Enquanto ele teve fôlego, jogou muito bem, e o Corinthians tentou de todas as formas ali no primeiro tempo, ficou muito mais do que a bola do que o Racing não soube aproveitar esse fator de ter um jogador a mais, porque às vezes ele
não ia para o jogo, né? Porque quando ele tentava avançar as suas linhas, quando ele tentava fazer ali uma pressão na saída de bola do Corinthians, inclusive no começo do jogo que sai o gol do Racing, eles fazendo essa pressão na saída de bola do Corinthians e eles conseguiam ali recuperar a bola. Não entendi a tática do Racing, mas enfim, não soube aproveitar. E o Corinthians se segurou no primeiro tempo, teve ali uma chance com o Romero. Ele fez um voleio ali, conseguiu fazer uma finalização muito bonita, mas a bola bate no gramado e sai por cima no travessão, seria um gol muito bonito. Foi a chance mais clara ali do Corinthians, o Yuri não chega num cruzamento do Memphis, teve uma finalização também que não foi muito bem feita, mas no primeiro tempo que o Corinthians controlou o jogo, mesmo com um jogador a menos, mas não conseguiu ali abrir o placar. Volta para o segundo tempo, depois do intervalo, o Corinthians sem alterações, o Orlando Ribeiro manteve o time, manteve o Ranieri ali como zagueiro, e rapidamente, no segundo tempo, aos 6 minutos, o Corinthians abre o placar numa cobrança de escanteio do Memphis. O Gustavo Henrique disputa a bola ali com o zagueiro do Racing, a bola sobra para o Romero, que é o rei da arena, né? O cara goleador, que quando precisa ele tá lá, ele aparece, e aí o Romero empurra pro fundo da rede. Demorou uns 3 minutos para o jogo ser validado, porque no campo o bandeirinha disse que a bola saiu na cobrança de escanteio do Memphis, e aí o VAR confirmou que a bola não saiu, confirmou o jogo do Corinthians, e aí o Corinthians passou a se defender mais, né, ficar um pouquinho mais recuado, mas o Racing, tecnicamente, é um time muito, muito limitado, errava ali jogadas fáceis, passes, tentava viradas de jogadas sem muito sucesso. O Racing realmente não conseguiu levar tanto perigo assim ao Corinthians, aí o Corinthians começou a fazer as suas alterações. Primeira foi aos 24 minutos do segundo tempo, saiu o Carrilho cansadíssimo, entra o Martínez, e o Corinthians lá se defendendo bem. Aos 32 minutos, o Orlando tira o Bidon e promove a entrada do Maicon. E aí, né, o Maicon, ele não é aquele jogador de 2017, mas também não comprometeu o jogo. A gente sabia, tinha aquela sensação que o Racing tentaria fazer uma pressão no final ali do segundo tempo. O Corinthians se segurando bem, se defendendo bem. E aos 41 minutos, num chute que parecia despretensioso do Racing de fora da área, o Hugo faz uma defesa, mas não consegue espalmar essa bola para fora. A bola sobra para o jogador do Racing, o jogador finaliza, o Hugo faz mais uma defesaça e foi do outro lado, então ele se recuperou muito bem da primeira defesa que ele tinha feito, foi pro outro lado, fez a defesa. Aí a bola sobra de novo para um jogador do Racing e na finalização o Mateuzinho salva debaixo da linha, bota a bola pra fora e o Corinthians se salva ali. Foi um momento ali de o torcedor segurar a respiração, o coração ficar acelerado, porque quase o Racing chega ao empate, mas aí entra em cena esse goleiro, que é a cara do Corinthians, que a gente sentiu muita saudade, porque é um goleiro que passa muita segurança. No primeiro tempo, ele fez boas intervenções, fez uma defesa num chute de fora da área também. E a gente estava tendo problemas com isso, né? Então a gente tem um problema do Corinthians que permite muito as finalizações de fora da área e isso precisa ser corrigido. Mas, infelizmente, o Donelli não consegue ser esse goleiro que faz um milagre, né? Ele ainda tem muito para evoluir, cria da base do Corinthians, ele conhece o Corinthians mais do que qualquer pessoa ali dentro desse time que existe hoje, mas ele sofreu muitos gols e aí o Hugo volta fazendo milagre e volta fazendo grandes defesas. Então ele é um jogador muito importante e passa muita confiança, inclusive ali para os seus companheiros de zaga. Um jogador que eu falei, o Mateuzinho, fez uma partidaça muito bem. O Mateuzinho teve uma jogada que ele se recuperou na corrida, consegue ali evitar o ataque do time do Racing. Ele realmente fez um ótimo jogo, se apresentando ali, tentando se apresentar para o jogo ofensivo, defensivamente muito bem, porque às vezes ele deixa a desejar defensivamente, mas ele fez uma partidaça para mim. Ele foi o melhor jogador em campo do Corinthians, ajudou aí garantir essa vitória, porque ele salvou um que poderia ser o gol de empate do Racing aos 41 minutos do segundo tempo, em cima da linha. Aí, aos 43 minutos, o Orlando promove mais alterações, ele tira o Yuri e o Romero saiu aplaudidaço da Neoquímica Arena, e ele promove as entradas do Coronado e do Charles. Então, ainda assim, né, colocando o Coronado, ele não foi assim, não foi uma substituição tão conservadora. Eu vi algumas pessoas falando assim, o Corinthians chamou o Racing pra cima dele porque começou a colocar Charles, Maicon. Não tinha muita opção, gente. E o Corinthians estava com um jogador a menos, entende? Então, o fato dele ter mantido o Ranieri,
já mostra ali que ele não foi medroso. Ele teve coragem ali de tentar manter um pouco o esquema de jogo, recua um volante, mas mantém ali os 3 atacantes, então ele fez o que dava para fazer. Aí você pensa, que opções ofensivas ele teve? Porque, teoricamente, o Romero é uma opção de banco, mas ele tá jogando. Aí você tem o Coronado voltando de lesão, ele entrou. Então, ele usou ali o jogador que ele tinha para a parte ofensiva do jogo. O Tales não estava no banco de reserva. E aí ele tinha poucas opções. Tinha o Dieguinho da base, que ele poderia colocar também. Mas imagina, num jogo que tem um jogador a menos, o time precisando da vitória, você vai optar por colocar os jogadores mais experientes ali nessa reta final para segurar o placar. Acho que o Orlando fez o que tinha que ser feito. Não acho que dava para ele fazer nada diferente. Na entrevista coletiva ele foi perguntado a respeito do Félix Torres e disse, né, que vale uma conversa e não só uma conversa. Aí precisa que o Félix Torres saia um pouquinho de cena também, porque ele é muito atrapalhado. Eu já falei várias vezes aqui do Félix Torres, eu acho que ele desliga. Eu não sei o que acontece com ele, porque às vezes ele tá muito bem, ele se posiciona bem, ele faz antecipações, ele consegue sair jogando, e de repente ele faz uma atrapalhada que põe em risco o jogo. E mais uma vez ele fez algo que pôs em risco, fez com que todo mundo tivesse que se dedicar mais. Então, por muito menos, o Tchoka perdeu a vaga no time titular, porque ele estava sendo titular lá no Paulista, perdeu espaço. Então, eu acho que dá aí para você tirar um pouco o Félix Torres, dar a opção para outros zagueiros e ver o que dá para fazer. Ainda tem essa indefinição do técnico, quem que vai comandar o Corinthians, Dorival Júnior. Cada hora sai uma história diferente. Tem hora que é porque ele tá pedindo demais e o Corinthians já chegou no limite do que poderia oferecer. Mas tem também conversas de bastidores, que é o Augusto Melo, que está recuando porque está sendo pressionado por algumas partes ali que influenciam demais, alguns investidores que não acham o Dorival Júnior um bom técnico. E aí eu acho que o Augusto Melo, ele tem que fazer o que ele prometeu que ele ia fazer, que ele não ia ficar com politicagem e ia pensar no Corinthians, né? Então, se o Dorival Júnior é a melhor opção que se tem hoje, eu não sei, não consigo pensar em outro nome, eu penso em técnicos sul-americanos que nem são olhados muitas vezes. Acho que eles deveriam ser olhados com mais carinho, porque muitos times vêm aqui nas Copas Sul-Americanas, Libertadores, e são extremamente organizados, competitivos, dão trabalho para os times brasileiros, mas enfim, ninguém tá olhando para esses caras. O que tem aqui no Brasil de opção? Não tem muita, né? Então, acho que o Augusto Melo tem que bater logo o martelo, tem que fazer o que tem que ser feito, e não dá para ficar ouvindo todo mundo, não dá para agradar todo mundo, tem que fazer o que no momento parece melhor para o Corinthians. Então tem essa indefinição ainda, o Corinthians volta a campo no domingo, ainda não sabe se com técnico, vai jogar contra o Flamengo. Claro que esse jogo você vai conferir aqui na Rádio Coringão. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero dizer que depois de 33 jogos, a Neoquímica Arena não teve mais de 40 mil torcedores. O Corinthians perde essa marca, mas foi um público de 39.074 pessoas num jogo 7 horas da noite em São Paulo, numa quinta-feira. É um ótimo público e foi por pouco que a Fiel Torcida não manteve esse recorde aí de torcedores dentro da Neoquímica Arena. É isso, Fiel Torcida. Então, o próximo jogo contra o Flamengo, você acompanha aqui na Rádio Coringão e eu vejo vocês na próxima Análise Fiel. Uma boa restante de semana aí pra vocês, um ótimo final de semana e vai Corinthians!